comunidade falante da língua portuguesa em Somerville. Estamos aqui com o nosso novo TV show do Summer Viva, agora no nosso mês de agosto, que está acabando, mas vem cheinho de novidades. Hoje eu estou aqui com o Álvaro Lima, que é o autor desse maravilhoso livro Brasileiro nos Estados Unidos, um livro que a gente vai conversar um pouquinho agora sobre ele. E eu vou dar bom dia aqui para o Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Adriana. Obrigado pelo convite. É um prazer. Eu não posso deixar de fazer a pergunta, embora eu já saiba a resposta, eu tenho que dizer para vocês. Você vem de onde no Brasil, Álvaro? Eu venho de São Luís do Maranhão. Então, olha só, gente, outro nordestino que eu trouxe aqui, e não foi de propósito, mas eu tenho que falar aqui com orgulho, que é bom saber que os nordestinos também estão fazendo a diferença nesse país, sim, não é, Álvaro? Sim. Embora, pelo que eu li aqui no seu livro, não são os nordestinos que são a maioria nesse país, não é? Não, são muito poucos, mas já estamos crescendo. Estamos crescendo, Anteontem né? mesmo eu conheci outro maranhense. É verdade. Estamos chegando. Aqui com a cearense, né, que não nasceu no Ceará, mas que está aqui representando esse Nordeste maravilhoso. Então, Álvaro, me fala um pouquinho desse livro, Brasileiros nos Estados Unidos. Eu vou de antemão falar para vocês que você pode fazer o download do livro e ler gratuitamente. Eu até já fiz isso. Também você pode adquirir o livro mesmo através do website. São $15. Mas se você quiser ler o seu livro no seu computador, você pode fazer. Esse livro traz uma série de estatísticas sobre os brasileiros nos Estados Unidos. Álvaro, como foi que surgiu a ideia desse livro? Me conta. Olha, a ideia desse livro surgiu com uma vontade de fazer um balanço desses aproximadamente 50 anos da imigração brasileira e ver aonde nós estamos, qual é a composição da comunidade brasileira, como que mudou durante esse período de 50 anos, mas também provocar uma conversa sobre os próximos 50 anos. Quais são os elementos novos, quais são os elementos de preocupação que nós temos nos próximos 50 anos da nossa vida aqui. Sabe o que eu acho interessante? Porque nós não temos esse costume de olharmos para a nossa história, né? Nosso passado, porque através dessa possibilidade a gente pode, como você já falou aí, construir o nosso futuro. Então, que bom que essa sua pesquisa está nos dando essa chance da gente conhecer um pouquinho dessa história, especialmente quando nós somos sujeitos da história, fica um pouco difícil da gente parar para olhar para trás. Mas esse livro é a possibilidade da gente ver o que tem sido feito nos últimos 50 anos e, como você falou, o que a gente pode vir a fazer, né, no futuro, que é hoje, né? O futuro é hoje. Álvaro, tem um dado ou dados desse livro que te surpreenderam quando você começou a pesquisar? Olha, a surpresa grande para mim é quanto integrada é a comunidade brasileira na parte econômica. Sim. Alguns dos dados, o nível de educação é bastante alto. Na parte mais alta do nível de educação, que é o college, mestrado e doutorado, os brasileiros têm um nível maior do que os outros imigrantes e maior do que a população americana. E também no rendimento. O que me surpreendeu é a dificuldade dos brasileiros de transformar a receita, que é alta, em riqueza. Por exemplo, o nível de home ownership, de compra de casa, é muito baixo. Sim. O nível de poupança é muito baixo. E isso, eu penso, é um desafio que a gente tem que começar a pensar, que é como é que você, ao se empregar e ao ter mais renda, como é que você transforma isso em riqueza e como é que você assegura essa riqueza. Via o seguro de vida, o seguro da casa, o seguro do carro, que você não perde o que você acumulou de um dia para o outro. Olha, eu acho bem interessante isso que o Álvaro está falando, porque a gente lida todos os dias aqui, recebe visitas de pessoas que trazem justamente essa preocupação, né? Eu tenho ganhado de forma razoável durante algum tempo, o que eu vou fazer com esse dinheiro, como eu posso investir, e é bom saber que essas pesquisas, o resultado dessas pesquisas podem apontar para procedimentos interessantes para nós mesmos. Então, eu acho bacana, né, que o Álvaro está trazendo isso como algo científico, algo até que a gente já conhece de uma forma empírica, mas bom saber que a gente pode fazer
com que isso venha a nos trazer, né, que a gente venha colher os frutos e provar o sabor deles. E Álvaro, nós temos mais homens ou mais mulheres aqui imigrantes? Mais mulheres. A imigração brasileira tem sido dominada pelas mulheres nos últimos 20, 30 anos. No começo era uma imigração, maior parte de trabalhadores homens, mas hoje 56, 57% da comunidade brasileira nos Estados Unidos são mulheres. São mulheres guerreiras e fortes, Guerreiras né? e fortes. Com certeza. E com um nível de educação também muito alto e com muitas áreas, diferentes áreas de atividades econômicas e sociais. Eu penso que uma das coisas que também nesses 50 anos, não só a gente se sedimentou e se integrou economicamente, mas também socialmente. Uma das coisas que estavam faltando e que eu não escrevi no livro, porque o livro estava na gráfica quando foi anunciado, é a nossa participação política. Hoje, com os 3 candidatos a vereadores e uma candidata a prefeita, o que para mim é uma coisa maravilhosa a ser celebrada, e com candidaturas sérias e organizadas, profissionais. Isso, eu estou muito orgulhosa também de saber que essas 3 mulheres, né, estão nos representando, estejam elas, ganhem ou não as eleições, mas elas já nos representam como candidatas fortes e mulheres inteligentes. E de idades diferentes, não é? E isso também me chamou a atenção e eu achei muito bacana saber que temos jovens, temos meia-idade, né, temos terceira idade, e isso tudo eu acho que me deixa bastante feliz. Me deixa muito orgulhoso também. Que bom. Então, Álvaro, fora isso, teve alguma coisa que você nunca esperou que iria encontrar nessas estatísticas e que você encontrou, se deparou com esse número e se assustou? Olha, o nível de educação alto dos brasileiros. Eu já tinha visto aqui e ali, de uma forma empírica, de que o fluxo migratório brasileiro tinha mudado. Eu cheguei aqui há 33 anos atrás. Eu sempre digo para as pessoas, eu vivi pelo menos 5 ou 6 anos nos Estados Unidos sem comunidade, não existia comunidade, existiam pessoas, um restaurante aqui, outro lá, e depois ver a classe trabalhadora chegando, a classe que se criou de empresários para servir a comunidade brasileira, e quando você vê, hoje você vê um setor econômico brasileiro bastante forte, com empresas grandes, com empresas médias, e é tão importante, que foi uma coisa que eu achei interessante, vendo a parte transnacional da pesquisa, é de que a comunidade brasileira hoje, nos Estados Unidos, ela é um mercado tão importante que serve para a internacionalização das empresas brasileiras. Por exemplo, seria impossível que a Globo tivesse aqui, ou a Record, se não houvessem brasileiros. Eles não teriam nenhuma condição de competir e entrar nesse mercado, teriam que entrar no mercado americano, no mercado hispano. E hoje você tem um mercado onde empresas grandes, a Boticário, do Brasil, começam a se internacionalizar via o mercado brasileiro. Eu acho interessante que um livro que você pode olhar para ele e falar, um livro que é cheio de gráficos e de números, mas como é um livro que valoriza, né, essa comunidade que está aqui, né, que conta uma história. Então, eu acho que eu já agradeci a você, mas vou aproveitar agora em público e realmente, mais uma vez, agradecer pelo seu trabalho, porque às vezes a gente é acostumado a, né, se desvalorizar ou de achar que todo mundo que está aqui, mas não está junto, não é uma comunidade, é uma população, mas como de alguma maneira, quando a gente começa a pesquisar e a escrever sobre isso, a gente consegue ver, né, o quão importante é esse grupo, especialmente hoje, né, em que a gente está com um líder político do nosso país, não necessariamente valorizando, né, o que vem de fora, mas a gente pode ver que fazemos sim. Você é muito polida. Estou procurando ser diplomática. Mas digamos então que olhar para esses números faz com que a gente veja o quanto já fizemos e o quanto podemos fazer, né? Sim. Se nos organizarmos. Como nós podemos nos organizar, Álvaro, de maneira que os próximos 50 anos sejam anos de continuaremos a plantar, mas também colher? Olha, para mim o resultado,
os tópicos que saíram dessa pesquisa para os próximos 50 anos como preocupação, para mim existem 3 preocupações. A primeira é que nós estamos ficando velhos e um setor da nossa população não se preparou para a velhice. Nós vamos começar a encontrar os problemas das pessoas que não têm condição de envelhecer com certa dignidade. Isso é um problema que nós temos que enfrentar, mas também é uma lição para os jovens de hoje, que devem começar a se preparar para contribuir aqui para o retirement, ou no Brasil, para a aposentadoria. E essa é uma questão nova na comunidade brasileira, porque é uma imigração bastante recente, mas começa a produzir a primeira geração de idosos. A outra preocupação é de que a gente também está ficando jovem pela segunda geração. Você hoje tem uma geração de jovens brasileiros que enfrentam problemas, os que não têm documentos de como ir para o college, de integração na comunidade americana, de identidade, que são problemas difíceis para qualquer jovem e muito mais difíceis para um jovem imigrante, e que a gente tem que criar estruturas sociais, culturais, que eles se encontrem e cresçam de uma forma saudável. Só que a história que se conta sempre de todas as comunidades imigrantes, que se repita com a gente, que a segunda geração é sempre melhor do que a primeira. E essas são coisas a pensar e a ver como contribuir. A outra, que é um problema que eu penso que ainda é grande na comunidade brasileira, que é a questão da filantropia. Hoje, os recursos que são dedicados na nossa própria comunidade, das pessoas de classe média, dos empresários, dos que sucederam economicamente, é muito pequena, dado esses problemas da juventude, das crianças, dos jovens, e mesmo na questão política, onde a gente tem que se empenhar ou filantropicamente ou politicamente para ajudar os nossos candidatos para que a gente consiga ter a representação que as outras comunidades têm. Existe uma vontade grande de ser como os italianos, como os irlandeses, mas é ótimo ver como eles criaram estruturas para ser os irlandeses e os italianos de hoje que a gente admira. Mas a gente tem que traçar esse caminho, Tem que traçar Álvaro? esse caminho e eu penso que não só a contribuição, participação política, mas também a participação, contribuição filantrópica é muito importante. Você é otimista em relação ao futuro dessa comunidade brasileira? Olha, eu sou muito otimista. O subtítulo do livro tem uma palavra que reflete o meu otimismo, que é quando eu cheguei aqui, o subtítulo do livro é Meio Século Refazendo a América. Quando eu cheguei aqui, a palavra que se usava era fazer a América. E fazer a América era vir fazer dinheiro e voltar. Mas nesses 50 anos, não só a gente fez a América, mas também refez a América. E eu penso que hoje a comunidade brasileira tem todas as condições de construir um futuro saudável para esses jovens, para as pessoas idosas e para a segunda geração, que é o investimento hoje que a gente tem que pensar. Quando eu li o subtítulo, eu gostei muito desse termo refazer, né? Até porque refazer significa você botar a mão na massa e construir. Você é sujeito, né? Você não é produto da sociedade, você é sujeito. Então, eu achei muito interessante quando eu li refazer, e quando a gente está, né, ouvindo alguém falar em tornar a América grande, e a gente pensa há 50 anos que nós temos contribuído para que ela já seja o país que é hoje, né? Digamos, talvez grande enough, não que a gente não possa tornar ainda maior, né? Mas então que essa contribuição está sendo valorizada e que também eu acho que o termo refazer, ele indica que a gente pode continuar, né, nessa caminhada que não acabou, que é infinita, então que a gente não se acomode, né, com o que já foi feito até hoje, mas como você falou, lance assim uma visão, né, para esse horizonte que eu acho que é promissor, né, Álvaro? E existem várias, às vezes uma das frustrações que eu tenho é que a gente se vê muito no dia a dia e se esquece
do tempo que se passou aqui. E o refazer também é o próprio refazer das pessoas. Nós hoje somos muito diferentes do que quando chegamos, não só economicamente, mas culturalmente e politicamente. Então, tem uma experiência que é muito rica das pessoas se refazerem, de refazerem esse país. E é uma das coisas que eu acho que é muito interessante dos Estados Unidos, é essa constante a vinda de imigrantes que continuam refazendo esse país. Eu tenho um amigo meu que ele é judeu e ele é humorista. Ele disse, olha, nos anos 50, se você fosse judeu, você faria humor para os judeus, só eles entendiam. Hoje os Estados Unidos é muito judeu, porque você pode ser um humorista judeu e para a população absorveu essa forma de humor, como absorveu o humor italiano, como absorveu as comidas italianas, hoje pizza é mainstream, ou Chinese é mainstream food. Então você vai refazendo um país que é bastante interessante por isso. Infelizmente, o nosso presidente não pode apreciar. Então, em parte porque ele não faz parte desse país. Possivelmente. Mas essa ideia de inclusão, né, que você está colocando aí, é bem, digamos assim, vai na contramão do que a gente tem ouvido, né, da parte da liderança política do país. Mas é bom que a nossa resistência, né, se dá de uma forma dinâmica, né? Não significa que vamos resistir e vamos ficar parados. Não, vamos continuar trazendo esses elementos e deixando que eles se misturem com os demais, que eu acho que isso Mas é a história dos países, não? Como dizia o grande Suassuna, existe o Brasil real e o Brasil imperial. E o Brasil real é o Brasil que existe. O outro existe na cabeça das pessoas e dentro dos palácios. Então, que bom que os Estados Unidos, né, o que há de real aqui mistura todas essas culturas, e é bom saber que a gente faz parte disso, né? Agora, Álvaro, a gente vai falar um pouquinho de um espaço muito bonito que você criou junto com o Fernando em Boston, chamado Espaço Digaí. Eu me sinto assim privilegiada eu já me sinto parte do espaço. Inclusive essa semana, amanhã, a gente vai ter um filme brasileiro, o Contador de Histórias. Todos os meses o Espaço Digaí oferece, dentre outras atividades que a gente vai conversar aqui, mas a exibição de um filme brasileiro e depois a discussão desse filme e a audiência, que bom, não é só de brasileiros, mas de estrangeiros. Isso tem feito, né, da discussão, com certeza sempre é um palco interessante que me alimenta bastante. Então, amanhã eu estou lá para discutir o filme, já me sinto honrada, mas me fala um pouquinho do Espaço Digaí. Eu acho que começou como uma plataforma Digaí, né, Álvaro? Começou como uma plataforma digital que existe até hoje, que era onde eu punha os dados da minha pesquisa, e depois, cerca de 15, 20 pesquisadores também põem as pesquisas deles lá. Tem uma coleção de jornal muito grande. A ideia era preservar a produção cultural da diáspora brasileira, essa ainda é a ideia do site, e hoje é a maior base de dados da diáspora brasileira no mundo. Existem quase 300 histórias de brasileiros, você pode gravar a sua história lá. E hoje eu tenho alunos de várias universidades que trabalham comigo, criando produtos culturais com esse acervo. Nós estamos, por exemplo, eu estou trabalhando com a Harvard num projeto segregando, nós temos cerca de 5 a 7 mil jornais brasileiros em PDF. Nós estamos segregando a parte comercial desses jornais, tem 10 anos de jornais, e fazendo uma análise pelos anúncios da sedimentação da comunidade brasileira. Então, nos primeiros 3, 4 anos, você tem remessa e caixa, depois você aparece do restaurante, serviços, no 7º, 8º ano é quando aparecem os primeiros, a venda de casa, que mostra que você está ficando aqui. E também o objetivo que eu tenho com eles na Harvard é mostrar de que isso é uma base de dados importantíssima de comunidades imigrantes, que em geral não é considerado como material escolar.
e nós estamos tentando ver se isso entra na universidade como dados que são produzidos reais, Isso. e não existe por que não tratar isso de forma que se trata todos os outros dados. Em parte é porque a tecnologia só agora aparece para você fazer análise de texto de uma forma volumosa, mas e a gente está usando a plataforma para fazer isso. Hoje nós temos 300 histórias e a gente está tentando ver se consegue alguém que se interesse por um projeto de ler essas histórias e contar uma história coletiva dessas 300 histórias. Só a gente está tentando fazer isso e a ideia foi pôr esse site dentro desse espaço físico, o que foi bastante interessante, porque antes o espaço real era o físico e o espaço virtual era o site, mas hoje o site, como a gente recorda mais ou menos tudo que acontece lá, o site virou o site real, porque os eventos são efêmeros e encontram permanência no site. Entendi. A ideia do espaço surgiu numa conversa com o Fernando Castro, onde a gente sentiu a necessidade de criar um espaço que fosse mais cultural, mais intelectual, mais educativo, porque não existia isso dentro da comunidade brasileira. Nós temos hoje várias importantes organizações de serviços sociais, mas esse espaço era um espaço que a gente pensava que existia uma necessidade. A gente tentou estruturar o espaço de uma forma, primeiro um espaço num lugar onde, em geral, os brasileiros não frequentam, que é no meio de Boston. Sim. Nós criamos parcerias com todas as instituições culturais de Boston, o Aquário, o museu, as crianças do programa do Praticutucar vão ao museu, vão ao Aquário, e tentar abrir a cidade para a comunidade brasileira, porque é um direito que ela tem. A outra, a vertente que a gente tenta trazer no que se faz é que não fique só um espaço incestuoso de brasileiros, mas que também a gente misture a comunidade brasileira com as outras comunidades artísticas, intelectuais, políticas da região. E a gente está tentando fazer isso via um modelo, como eu não entendo nada disso, nem o Fernando Castro, a gente tenta achar pessoas que são curadores desses programas. São pessoas que já fazem um trabalho bastante importante, como você e a Regiane, e tentar ver como que nós podemos dar suporte com esse espaço e com essas parcerias. A mesma coisa com o professor Everton, com a sessão de cinema. É uma coisa que ele entende, que ele sabe. E a gente criou a condição material de fazer isso. E essa tem sido a ideia de deixar crescer organicamente. E tem crescido, né? Tem crescido bastante. Eu fico feliz porque eu sinto de Gaí como a gente ouve o conceito de praça, né? Do povo, é meu, é seu e é nosso. E essa questão de que você pensou em ser estrategicamente em Boston, porque muitas vezes a nossa comunidade, como você falou, tem receio de ir até Boston. Não crê que Boston é parte, né, do espaço que eles vivenciam. Então, é ali pertinho do consulado, não é? Ali na esquina. E ali no basement é um espaço muito aconchegante. Então, Álvaro, assim, se alguém tiver uma ideia de um projeto, se alguém tiver uma solução ou trouxer realmente algo muito interessante que queira desenvolver, essa pessoa pode levar essa ideia para o espaço de Gaí, para que ele seja avaliado e ela possa contar com o espaço físico para desenvolver essa ideia, seja artística, cultural, acadêmica? Sim, tanto ideias como as pessoas queiram ser voluntários ou participar dos outros eventos. Elas podem me contactar ou contactar você ou a Regiane.
a estrutura é uma estrutura que a gente quer que pertença a todas as pessoas e não tenha uma estrutura rígida, porque, como eu disse, é uma área que eu não entendo nada, nem o Fernando. Então Agora sou eu que vou falar, vocês estão sendo modestos, mas assim, eu achei muito bacana vocês terem tido essa generosidade, não só de oferecer o espaço, mas especialmente de pensar nesse espaço, pensar que as pessoas pudessem, né, precisar de um espaço físico para que uma ideia pudesse ser desenvolvida. Então, também existe o bate-papo, não é, Álvaro? Existe o bate-papo dois em dois domingos, 2 domingos, né? Pessoas que têm, de alguma maneira, uma ligação com a língua portuguesa, vão até lá aos domingos e ficam conversando com brasileiros para que possam se conhecer e também praticar um pouco mais. Eu também já tive, assim, o privilégio também de fazer parte desse grupo. Gente, é uma oportunidade maravilhosa. Se você que está nos ouvindo agora, você pode acompanhar através do Facebook. O Diga Aí tem uma página no Facebook e a gente também sempre comenta e promove essas atividades do Diga Aí. E se você quiser passar uma tarde de domingo conversando com estrangeiros e falando um pouquinho do que você acredita, falando um pouquinho dos sabores e das cores do Brasil, eu acho que você é mais do que bem-vindo. Eu acho que chegou a hora da gente invadir a cidade, né, Álvaro? Eu penso que é o momento. É o momento. E é uma cidade muito bonita, com muito bonita. A região toda é muito bonita, com muita instituições culturais, com espaços muito bonitos. Uma das coisas que nós estamos começando a organizar no Diga Aí, nós temos que escolher o dia, provavelmente será domingo, onde a gente vai organizar andadas pela cidade, visitando a parte histórica da cidade, ou visitando a waterfront, ou visitando vários monumentos históricos de Boston, em que você só passa o domingo se divertindo e aprendendo alguma coisa, admirando a cidade que é sua, que hoje é né? nossa. Isso, que é nossa. Então, eu fiz um curso uma vez de fotografia para leigos, mas através de caminhadas em Boston. Então, eu tive a oportunidade, às vezes eu levo as pessoas para caminhar ali no Beacon Hill e todo mundo fala, você está parecendo uma guia turística. Eu falei, graças a essa caminhada que eu fiz, que o intuito era trabalhar essa questão da fotografia, mas a pessoa gentilmente me contou tantas histórias maravilhosas da cidade que eu jamais esqueci. Eu acho essa ideia maravilhosa. Então, olha, você está convidado, você está convidada a se juntar a nós, a esse grupo que quer invadir a cidade, porque essa cidade é sua, assim como Somerville, assim como Everett, assim como Malden, assim como Medford, toda essa área, né, da Grande Boston é sua. Então, eu acho que esse projeto é interessante porque ele vem ao encontro do que a gente vem desenvolvendo aqui também em Somerville, com o Summer Viva, né? Viva a sua cidade, celebre a sua cidade. Eu sei que a vida do imigrante é sempre muito, né, difícil, de muitas horas de trabalho, mas se a gente não cavar esse espaço e criar esse tempo para que a gente possa, né, invadir a cidade e se deixar encantar por ela, porque é encantadora, não é, Álvaro? É uma cidade maravilhosa. E uma das coisas que eu... se você me permite, eu queria pedir para os fotógrafos da comunidade brasileira. Eu tenho um projeto que eu estou começando a organizar, mas eu preciso de fotógrafos, eu não sou fotógrafo, que é fazer uma projeção de fotos da comunidade brasileira, de pessoas. Isso fica a escolha dos fotógrafos para ser projetado do lado do Federal Reserve Bank. Na Greenway. Ai, que e a gente está começando a conversar com as pessoas para tentar fazer isso como mais uma ação de direito à cidade, de que a gente seja visto e admirado. Eu acho uma população maravilhosa. Eu acho, e eu tenho que agradecer de novo ao Álvaro, porque eu acho que nós estamos cansados de sermos invisíveis, né? Então, que bom que o Álvaro, assim como outras pessoas que têm trabalhado junto ao Diga Aí, de outras iniciativas, tem realmente feito com que a nossa comunidade, né, se torne visível. E, mais uma vez, eu vou agradecer ao Álvaro e mostrar aqui para vocês, então, o livro Brasileiros nos Estados Unidos, né? Vamos meio século refazendo a América, nós continuamos
refazendo essa América. Esse é um processo dinâmico que não acaba nunca. Então, quero agradecer ao Álvaro, quero agradecer também a você que tem feito todo esse trabalho para que hoje a gente tenha material para esse livro. E eu acredito que em breve teremos outros livros e mais material sobre a história dos próximos 50 anos, cujo autor é você. Álvaro, obrigada, muito obrigada, e espero que a gente venha se encontrar no Espaço de Gaí, na cidade de Boston, nas cidades vizinhas, que todos nós possamos sair de casa e vamos mostrar a nossa cara, né? E dizer que a gente está aqui para a luta, não estamos, Álvaro? Estamos aqui, nos encontraremos amanhã à noite na sessão de cinema e muito Isso. obrigado pelo convite, muito obrigado pelo trabalho que você faz. Ai, Nós obrigada. precisamos de mais e mais Adrianas nesses próximos 50 anos. Ai, que bom. Obrigada, Álvaro.